Olá, pessoal. Novamente venho agradecer vocês, né, por ter optado de fazer esse curso, por ter passado esses dias, né, construindo conhecimento, desconstruindo ideias, né, trazendo informações, usando muito o caderno de estudante a fim da gente se conectar de uma forma virtual referente à anatomia. A gente sabe que a anatomia é muito prático, né? É muito presencialmente, muito palpável, e quando a gente entra nessa gama de tentar trazer para vocês um curso online de anatomia e de uma forma muito didática, foi totalmente para mim, quanto professor, eu posso dizer que foi um desafio muito grande, né? Tentar trazer a anatomia mais prática possível, né? Afastando um pouquinho aquela teoria tão básica que é importante, mas pensando em vocês dentro de um laboratório presencial. Então, né? Eu tentei de uma forma trabalhar com vocês todas as características ósseas, todos os contextos para a gente conversar um pouquinho. Espero que todos, todas e todos vocês, né, tenham gostado deste curso. O curso foi promovido por mim, juntamente com o Centro Educacional, a qual faz parte do corpo docente, e agora chegou a última aula, que a gente vai conversar um pouquinho das perguntas, das informações e trazer uma revisão completa do conteúdo. Vamos lá? Então, nesse momento, a gente vai discutir, né, as dúvidas que surgiram, essas perguntas que surgiram e algumas dicas de tio Nando. Tio Nando aqui tentou trazer, né, algumas informações relevantes. Então, vamos lá. Primeiro, antes da gente começar essa pauta toda, eu preciso trazer algumas situações do curso, né? A gente teve como proposta, né, de atividade a elaboração dos mapas mentais, os mapas conceituais. Eu espero que todo mundo tenha feito, né, esses mapas. Então, quem fez, posta lá no Instagram, nos marca. Já teve pessoal que postou, nos marcou, a gente repostou, conversou muito no direct. Então, fique à vontade. Eu fico muito feliz, né, com essa conexão da gente de forma assíncrona, né? Eu não podendo tocar em vocês, não estar dentro de um laboratório, mas esse laboratório virtual foi uma coisa muito legal. Eu espero que vocês tenham aprendido muito, né? Tenham colocado tudo no caderno do estudante, então tenham anotado tudo, dúvidas, observações, dicas, enfim, tudo aquilo que vocês aprenderam, anotem. Não tem como, né? Eu tentei abordar tudo, né? Trouxe tudo, mas de forma muito sucinta não tem como, né? Não tem como você abordar, por exemplo, sistema ósseo a gente dá em praticamente 4, 5 aulas, teoria e prática. Então, eu tentei trazer a teoria prática também de uma forma, né, interativa. Acredito que deu certo, né? Vocês depois me respondem de uma forma assíncrona, nos comentários, no direct, enfim, fique à vontade, tá? E espero que vocês tenham usado algum método, um método de reescrever, de gravar e reouvir, né, de falar, de verbalizar, enfim. O método de estudo que vocês optaram, tudo bem. O importante é que vocês anotem, tirem dúvidas, façam esses mapas mentais conceituais, que é muito legal, para vocês condensarem e ficar revisando todo o conteúdo, tá? A ideia é que vocês fiquem revisando, revendo, né? Façam os exercícios, leiam os artigos, olhe o slide que está disponibilizado. Então, no quadradinho, depois que tem as aulas, tem um quadradinho que tem materiais complementares, material complementar. Vocês vão clicar ali e vai na aba, né, do Drive, que vai estar lá alguns artigos, um estudo, umas informações e o slide do curso, tá bom? Aí eu pergunto para vocês, vocês me respondem depois e façam uma autoanálise. Onde será que foi a maior dificuldade de vocês? Então, se a maior dificuldade foi entender escápula, então vamos pegar mais um pouquinho escápula e estudar mais. Se a grande dificuldade foi coluna vertebral, vamos estudar mais coluna. Então, peguem essa dificuldade e revisem mais esses pontos, tá? Quero pedir desculpas, né? Um ops,
né? Infelizmente, o áudio da aula 2 ficou um pouco ruim. Todas as aulas deu para ouvir, sim, deu para entender. A gente fez, foi o pessoal da diretoria olhou, eu também revi, enfim, tudo direitinho. Sendo que não ficou dos melhores áudios da aula 2, né? Então ficou muito equalizado, enfim. Então peço desculpas para vocês, a gente vai resolver. Já deu tudo certo, né? Espero que vocês tenham entendido a aula 2, né? Muita gente disse que entendeu, né? Só ficou um pouquinho, né? O áudio um pouquinho ruim, mas deu para compreender tudo perfeito, tá bom? Mas a gente sabe dessa situação e eu peço desculpas. O que aconteceu, professor? O meu computador tinha dado problema e eu também, a gente, quanto nesse momento remoto, estamos trabalhando 24/48, então complicou um pouquinho, mas eu tenho de entregar para vocês a aula. Então, eu precisei entregar o curso para vocês de uma forma ou de outra, tá? Mas a gente já está resolvendo isso, enfim, né? Nos próximos tá tudo certinho. E, de novo, desculpa, pessoal, por conta dessa aula 2, tá bom? Outra coisa, na aula 1, né? Na aula 1, como já tinha sido gravado, e de uma forma falando muito sobre ela, sobre a mandíbula, lá na mais ou menos 1 hora e 30 minutos, eu cheguei e falei que mandíbula era pá. Porque eu tinha falado das maxilas e, maxila é pá e mandíbula, maxila 2, mandíbula 2. Isso de uma forma rápida. Talvez a maioria não tenha entendido, não tenha percebido, mas eu percebi e um colega também percebeu. Então, o que acontece? Só para retificar, se caso surgiu essa dúvida na cabecinha de vocês, a mandíbula é esse osso aqui, é um osso que não é fundido na face e é um osso ímpar. A gente só tem uma mandíbula, tá bom? Então, quem quiser encontrar essa informação, onde teve esse errinho, foi lá na primeira aula, aproximadamente entre 1 hora e 29 a 1 hora e 32, por ali, 1 hora e meia mais ou menos de aula, vocês conseguem identificar esse probleminha, mas foi retificado. Em todo o resto da aula, você consegue entender que foi tudo ímpar. Por isso que eu acho que vocês não levaram em consideração. Mas eu preciso retificar isso caso surgir alguma dúvida. Então, de qualquer forma, mandíbula é ímpar, tá bom? E outra coisa, quem não me segue no Instagram, não segue a professora Jéssica, o Centro Educacional, corre lá. Que negócio é esse? Vocês ainda não nos seguem. Então vão lá, né? Me seguir, comentar, dialogar, tirar dúvidas, críticas, observações, fique à vontade. Tudo que eu tiver de disponibilidade para trazer para vocês, vou estar, né, sempre apto para isso. Estou super aberto para isso. E sempre eu estou interagindo com vocês no Instagram, seja com postagens, seja com lives, seja com palestras em outros congressos que eu estou, como vai ter agora congressos ali, do Piauí que eu vou estar, congresso de Ciências e Saúde que eu vou estar, congresso de Diversidade que eu vou estar, fora do Centro Educacional. Então, né, então vocês vão estar sempre ligados nessas informações que vão chegar lá no Instagram. Então, nos sigam no Instagram, tá? @NetoFernandoFísio é o meu Instagram, @Jéssica Juliota, da professora Jéssica, SES Setembro, do Centro Educacional. E vamos lá. Fico primeiramente muito feliz que vocês entenderam e amaram, gente, a didática, a metodologia, né? Ficaram muito felizes com isso. O professor foi muito doido, né? Eu tentei trazer crânio, essas coisas, mas ainda não chegou, né? Eu fiz a compra, mas ainda não chegou, então tinha de resolver o que eu ia usar. Então fui lá, né? Peguei ali uma concha de feijão, uma colher, uma garrafa PET e fui tentando, né, fazer aquele molejo para tentar deixar uma coisa mais explicativa para vocês. Esse é meu papel. O meu papel, quando professor, é trazer para vocês uma informação mais sucinta, uma informação mais tranquila e leve, que vocês consigam compreender isso, né, de uma forma que seja mais diferente daquilo que vocês veem naquela teoria muito batida. Então, eu tentei trazer de uma forma mais leve, mais sucinta e entendível, né? Então, eu fiquei muito feliz, né? Então, são coisas de tio Nando, né? Tio Nando é meio doido. Surgiu uma única pergunta, fico feliz, né? Que pelo menos vocês entenderam. Então, essa única pergunta é a pergunta sobre escoliose, tá bom? Então, vamos falar sobre ela. Então, a pergunta de escoliose foi a pergunta de Ariana Pinheiro, que primeiro elogia a gente, dizendo que foi uma excelente aula. A Ariana,
obrigada, né? Muito obrigada. E que ela queria saber se a escoliose tem cura. Será que a escoliose tem cura? Primeiro, né, foca na foto aí, né, que a Ariane botou, né, super tendência. Então, vamos lá. Né, diante dessa resposta, gente, a escoliose, normalmente ela tem cura, tá? Porém, ela não tem possibilidade terapêutica medicamentosa. A gente não tem ainda, por que eu digo ainda? Porque a ciência, ela evolui todos os dias. Então, o que eu não tenho cura, tratamento hoje, de uma forma, posso ter amanhã, né? Então, a escoliose, ela não tem tratamento atual, não tem possibilidades atuais terapêuticas medicamentosas, né? Mas o sucesso vai depender de diversos fatores, inclusive a gravidade da curvatura. Lembra que a escoliose é uma afecção da coluna vertebral, eu falei lá no módulo de coluna, né? Então, pode ser em C, pode ser em S, né? Pode trazer complicações respiratórias, estruturais, entre outras, tá? Então, tudo vai depender da gravidade dessa curvatura. Normalmente, como eu falei, existe cura para escoliose, sim. E exercícios isométricos, juntamente com o RPG, a reeducação postural global, são as terapêuticas mais utilizadas para o tratamento da escoliose, quando não cirúrgicas, ou quando fez cirúrgicas e depois faz as terapêuticas associadas, enfim. Então, exercícios isométricos ajudam, né, na diminuição da escoliose, na diminuição dessa algia, dessa dor, né, nas costas, ajuda no realinhamento da coluna. O RPG, que é um exercício de correção postural, são ótimos para a escoliose. Em alguns casos, tem um procedimento cirúrgico, né, que realinha nessa coluna de uma forma cirúrgica, com fios, com estruturas externas, fixadoras, tá? E também pode associar com os coletes que são as órteses, né, da coluna, tá bom? A fisioterapia, ela é muito boa para o tratamento da escoliose em todos os sentidos, tá bom? Gente, então, né, diante disso da escoliose, que foi a única pergunta, acredito que eu consegui responder, tá bom? Choveu elogios, que bom, muitos elogios, né? Surgiu também uma interlocução referente ao áudio que a gente verificou, então, desde já eu agradeço a todo mundo pela crítica construtiva, é muito importante para a melhoria, né, da demanda, a gente quer entregar o melhor para vocês, mas de resto surgiu muitos obrigados. Muitos obrigados, muitas alegrias, muitas felicitações, né? Muitos excelentes professor, que ótima didática, que fico muito feliz de ver que vocês interagiram, né? Querem compartilhar com outros colegas, querem saber como rever a aula. Então, gente, muito obrigada, tá bom? Então, nesse contexto, vou trazer uma revisãozinha de tudo que a gente viu no curso para a gente sintetizar, tá bom? Então, pega aí o caderno de estudante, pega aí a canetinha de estudante e vamos revisar o que a gente viu de uma forma bem sucinta, de uma forma completa, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, a gente viu a osteologia do corpo humano desde o contexto da terminologia anatômica de superfície até algumas afecções, algumas curiosidades do sistema esquelético, tá bom? A gente viu que existe, né, das abordagens a anatomia descritiva, ou sistemática, sistêmica. A gente viu que existe a anatomia clínica aplicada, a radiológica, enfim, né? A gente viu que cada sistema ele vai ter sua particularidade, né, suas condições morfológicas e funcionais. Pensando no sistema esquelético, a gente também viu o sistema esquelético vai se dividir em esqueleto axial e apendicular. O axial vai ser o centro e o apendicular vai ser os ossos da periferia, tá bom? A gente viu que os ossos longos são um dos principais, porque dentro desses ossos longos produz a medula óssea vermelha, que vai produzir lá os linfócitos, os basófilos, os intrócitos, enfim, os eunócilos, né, as plaquetas, tudo isso vai estar, né, dentro dos ossos longos, lá na região porosa, né, no tecido compacto desses ossos, onde vai ter o que ali, naquela diáfise, a medula óssea vermelha. Essa medula óssea vermelha, né, que vai produzir, né, o sangue, ou seja, ali vai estar o tecido hematopoietético,
tá? A gente viu que existe o crânio, existe membro superior, membro inferior, quadril, tórax, coluna, tá? A gente viu que existe as lordose e as cifoses na coluna, onde essas regiões de lordose e cifose são curvaturas fisiológicas, porém, pode se acentuar por curvaturas patológicas, como as hipercifoses, as hiperlordoses, as escolioses, isso tudo são afecções, são patologias. A gente viu que existe, né, a cabeça dividida em viscerocrânio, que é a face, e neurocrânio, que é a região craniana, tá bom? A gente viu que existe alguns forames na região interna do crânio, que são muito importantes, como o canal carótido, canal óptico, forame redondo, forame jugular, forame magno, forame oval, entre outros. Bom, a gente viu também que a raiz do membro superior é escápula e clavícula, e a raiz do membro inferior são os ossos do quadril. O osso do quadril ilíaco é dividido em ilho, isquio e pubis, e eles três juntos formam um ilíaco, se for direito, e um ilíaco se for esquerdo. Os dois juntos formam, né, a articulação do quadril, né, a raiz do membro inferior, que vai estar conectado dois ilíacos, no meio vou ter o sacro, aqui embaixo o cóccix e na frente a sínfise púbica, que não é osso. A sínfise púbica é uma cartilagem, sistema articular do tipo cartilagínea, tá bom? A gente viu que a pelve do homem, diferente da mulher, por todos os preceitos da parturiação, do processo de trabalho de parto. Deixa eu tentar me lembrar o que a gente viu nós. A gente também viu que dentro do sistema esquelético a gente vai identificar ossos que têm importâncias muito específicas. Por exemplo, a gente sabe que o principal e o único osso do braço é o húmero, mas lá no antebraço a gente tem radiúna, tá? Então a gente vê que tem algumas particularidades. Então quando eu falo braço, eu só falo, o osso do braço, só húmero. Isso aqui é braço, tá? Antebraço, professor, rádio e una. O rádio e a una estão no antebraço. Agora, no membro superior, quais são os ossos? Né? Então, eu tenho aqui, ó, pensando no membro superior do braço abaixo, eu vou ter diretamente húmero, eu vou ter rádio, una, ossos do tarso, metatarsos e falanges, tá bom? Lembrando que polegar e lá o dedão do pé, o hálux, ele só tem falange proximal e distal, não tem falange média, tá bom? Eu acho que só, pessoal. Acho que só. A gente viu que o fêmur é o maior osso do corpo. A gente viu que o fêmur, junto com o acetábulo, que vai estar lá no osso do quadril, vão se juntar formando a articulação coxofemoral, que é a articulação, né, principal do membro inferior, assim, para fazer a movimentação, né? A gente viu que existe a patela, que é um osso sesamoide, que vai estar dentro da articulação, então vai estar ali na região do tendão. Então vai ter o tendão, abaixo a patela, na região do joelho, que ajuda a aumentar a alavanca, né? Aumenta a alavanca dos músculos do quadril, né? Os extensores do joelho, que é o quadríceps. Então, a gente viu que existe correlações muito importantes entre o sistema esquelético com outros sistemas, tá certo? Finalizando, tá, esse momento de perguntas, antes disso eu quero dar algumas dicas para vocês. Pessoal, não parem de estudar, revisem. Por isso a ideia dos mapas mentais e conceituais, por isso a ideia de vocês escolherem um método de estudo. A anatomia, ela é complexa, tá? Ela não é tão simples, mas também não é tão difícil, né? Sendo que quando você começa a conectar sistemas e começa a conectar com fisiologias, e depois começa a conectar com a anatomia patológica, e depois com a anatomia radiológica, e depois com as bases morfológicas clínicas, você vai precisar de um entendimento geral. Exemplo, para mim saber, né, que o paciente está com esses sintomas, que isso é um apendicite, eu preciso entender os fatores de risco, os sintomas, o perfil do paciente, anatomia, fisiologia,
a parte endocrinológica, todas as estruturas do sistema digestório, por exemplo, para daí eu entender o que é que ele tem. Então, você, por exemplo, uma fratura, ela é importante, você precisa saber, se eu disser para vocês, fratura do colo do fêmur, onde está o colo do fêmur, né? E essa fratura do colo do fêmur, ela é tão incidente por qual motivo? Então, isso é muito importante. Então, vocês precisam sempre estar estudando, revisando. Por isso, a ideia dos mapas mentais, dos mapas conceituais, não é uma obrigação de ninguém. Esse curso é para vocês aprenderem, mas eu, quanto mestre, eu quero trazer para vocês o melhor conteúdo e a melhor forma de vocês tentarem aprender. Porque me ouvir, tudo bem, anotar tudo bem, mas guardar o papel e depois que acabar o curso simplesmente esquecer de tudo, será que teve valia? Então eu quero que isso tenha valia na vida de vocês. Eu quero que vocês aproveitem esse curso com toda a garra, que vocês virem anatomistas osteológicos. E depois vem o muscular, depois o nervoso e por aí vai, tá bom? Enfim, pessoal, muito obrigada. Até outro momento, né? Aqui tá nossas redes sociais de novo, né? Quero vocês lá compartilhando. Quem fez mapas conceituais, as anotações, eu quero ver tudo. Então, fique à vontade, tá bom? E finalizo com essa frase do nosso querido Paulo Freire, que diz assim: não se pode falar de educação sem amor. Então, eu amo muito ensinar e eu quero que vocês aprendam de uma forma muito amorosa e muito direta. Então, cheiro para vocês, sucesso. Espero que tenham gostado e até o próximo curso. Tchau, tchau.